Olá a todos, me chamo Ana Clara Barbosa de Almeida e eu participei do projeto de iniciação científica com bolsa de estudos pela UniOeste no campus de Marechal Cândido Rondon. Com a orientação do professor e doutor André Luiz Leme, o trabalho proposto por nós se intitula como Debatendo o conceito de antiguidade tardia, considerações sobre o período de transição entre a Antiguidade e a Idade Média. A presente proposta de trabalho de iniciação científica tem como principal objetivo discutir e problematizar o conceito de antiguidade tardia. Desenvolvido e abordado ao longo do século XX por historiadores como Peter Brown, Marrow e Mobigliano, este conceito apresenta uma perspectiva crítica em relação ao momento de transição da antiguidade e o medievo. Não seria, pois, um momento de absoluta ruptura, em função do declínio do Império Romano, mas também de continuidades, de legados em transformação. Pretendemos aqui contemplar as principais características desse conceito, assim como explorar quais argumentos são contrários ou a favor ao seu uso. Como resultado, buscaremos um estado da arte atualizado sobre a questão, dinamizando o conhecimento sobre o tema. Somos motivados pelas seguintes questões. Por que este conceito surgiu? De que modo ele trata a questão do momento de transição entre os períodos históricos da Antiguidade e do Medievo? Quais as opiniões a favor e contra ele? E historiadores brasileiros trabalham com este conceito? Partindo de uma abordagem de pesquisa bibliográfica, entrelação de estudiosos brasileiros e internacionais, buscaremos, portanto, compreender as principais características do referido conceito. Em primeiro momento, procuramos por estudiosos e estudos que estivessem na área de antiguidade e medievo, priorizando aqueles que de alguma forma se utilizavam do conceito de antiguidade tardia. Para tal, utilizamos a plataforma Lattes, o Google Acadêmico e o Cielo Brasil. Com a leitura desses trabalhos, foi possível identificarmos os métodos utilizados por cada autor ao debater o conceito de antiguidade tardia em suas obras, assim como pontuamos as concordâncias e discordâncias em seus argumentos. Tanto quanto é possível encontrarmos trabalhos a favor do uso desse conceito, também encontramos aqueles trabalhos que são contra ele. A análise dos argumentos utilizados por cada autor foi fundamental para percebermos como essa é uma área em expansão e que existe uma pluralidade de perspectivas em suas análises. Em conclusão, percebe-se que, mesmo com suas particularidades, esses trabalhos ainda conversam entre si. Em consequência dessa leitura crítica, conseguimos investigar como o conceito de antiguidade tardia surgiu e sistematizamos quais suas principais características. A nossa pesquisa bibliográfica nos possibilitou ter acesso a várias perspectivas teóricas, o que nos auxiliou na hora de desenvolvermos um debater sobre a antiguidade tardia. Inicialmente, percebemos que os autores fazem um levantamento sobre a cronologia tradicional da história, sendo motivados pela questão envolvendo o final da Antiguidade, a queda do Império Romano e o início da Idade Média. E então, há esse questionamento, foi uma ruptura ou uma transição gradual? É a partir dessa discussão e as consequências desse pensamento que foi possível compreender e definir o conceito de antiguidade tardia. A inserção de um novo período histórico entre a Antiguidade e a Idade Média viria para quebrar a periodização clássica que nós já conhecemos. Maimonides e Cruz comentam que seria um método de usar um instrumento fundamental igual à periodização para fazer esse questionamento. Entretanto, devemos nos questionar quem foi o primeiro estudioso a empregar em desenvolver esse conceito. Foi nos escritos de Alois Riegel que encontramos o conceito de antiguidade tardia sendo primeiramente empregado. Nascido na Áustria, ele ficou conhecido como historiador da arte. De acordo com Machado, Riegel destacou o equívoco de rotular como decadente a arte dos finais da Antiguidade. Porém,
Foi somente décadas depois que, com Peter Brown, um historiador irlandês, o conceito de antiguidade tardia foi propagado e virou uma área de discussão e pesquisa. Brown se dispôs a estudar e apresentar uma teoria para o período de transição entre a antiguidade e a Idade Média, onde a antiguidade tardia, situada entre os séculos 2 e 7 d.C., não deveria ser vista como decadente ou em crise, pois grupo algum de romanos idealizará jamais Roma, tanto quanto os poetas e oradores do final do século IV e começo do século V. Seguindo a mesma linha de raciocínio de Peter Brown, Marrow não descarta que a antiguidade tardia teve momentos de crise, porém afirma que não deve ser generalizado uma visão negativa sobre esse momento, pois ainda é possível enxergar mudanças interessantes em várias áreas da sociedade. Outro historiador que contribuiu para a propagação e desenvolvimento do conceito de antiguidade tardia foi Arnaldo Momigliano, que propõe a necessidade por parte dos historiadores de observar as trocas e as dinâmicas culturais do Mediterrâneo antigo. Temos na historiografia a favor desse conceito exemplos como Renan Frigeto, que vai apresentar o Império Romano desde o século III d.C., sofrendo com alterações no âmbito político e cultural. Para o autor, a tradição jurídica e política não havia sido esquecida, mas vinha sofrendo alterações desde a chegada dos povos germânicos no final do século IV, começo do século V, e as novas realidades que aquilo trazia. Na mesma linha de pensamento, temos Feldman, que, segundo ele, o elemento religioso, dentro de uma perspectiva de poder cultural, seria o elo entre a Antiguidade e a Idade Média. Marcos Cruz, com base em seus estudos sobre cristianismo, observa como essa religião adaptou preceitos morais do politeísmo antigo. Margarida Carvalho, por sua vez, debate sobre como a paideia antiga também foi registrada em diversos elementos para o universo cultural cristão. Apesar disso, o uso do conceito de antiguidade tardia como periodização histórica não é totalmente aceito na historiografia brasileira. Entre os autores que podemos destacar não usarem o conceito de antiguidade tardia, temos Marcelo Cândido da Silva, que prefere pelo uso de Alta Idade Média, que não implica necessariamente na crença de ruptura, mas que também vai reforçar a ideia de originalidade do período nascente. Outro seria Paulo Duarte da Silva, que defende o uso do termo Primeira Idade Média, para evitar exageros positivos ou negativos perante ao período. Saindo um pouco do âmbito brasileiro, temos Brian Wood Parkins, um pesquisador italiano referencial para os críticos da Antiguidade Tardia. Ele diz que o perfil não pacífico dos bárbaros e as transformações significativas do mundo romano, do ponto de vista cultural e material, são seus argumentos para reforçar as descontinuidades do período. Todos esses autores aqui mencionados são importantes pesquisadores da área de estudos de Antiguidade e Idade Média. Seus currículos demonstram uma trajetória de grande competência. São eles que representam, de acordo com a nossa pesquisa, o estado da arte atualizado sobre as discussões envolvendo o processo histórico de transição entre os períodos da Antiguidade e Idade Média. De modo especial, na presente pesquisa, ainda debatemos sobre a construção do conceito de antiguidade tardia e a consequência de alteração na tradicional divisão da história. Também oferecemos espaço para apresentar os argumentos daqueles contrários ao uso desse conceito. Para finalizar, agradeço ao UniOeste pela oportunidade de bolsa fornecida, que foi importantíssima para a realização dessa iniciação científica.